Boa noite. Bora, prometida, live efetuada. Vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem. E queria agradecer primeiro, a compreensão de vocês pela mudança do horário da live. Vida de mãe profissional é assim mesmo, né? A gente tem que aprender a lidar com as intercorrências do dia. E até que esse horário da noite, normalmente as pessoas costumam preferir, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Porque na última live foi 1h30, teve uma audiência melhor do que eu esperava, que é um horário normalmente pós-almoço. Mas vamos lá. Estamos essa semana fazendo a jornada da suplementação materno-infantil. A minha ideia é trazer todo o meu know-how dentro da minha prática clínica na área, nesse subnicho, né, que é o subnicho que eu atendo, que são gestantes e crianças até 2 anos, bebês até 2 anos, para vocês, assim. E dentro da minha vivência, como eu falei na primeira live lá na segunda-feira, eu vejo que a suplementação é um calcanhar de Aquiles para 90% das pessoas que entram em contato comigo. Tanto estagiárias do meu grupo, tanto estudantes de nutrição que não trabalham comigo, mas entram em contato comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp, ou em aulas, em palestras, enfim. A suplementação realmente eu vejo que é um diferencial, uma dificuldade para a maioria, né? Acredito até por conta da grade curricular do curso que a gente tem hoje. Na segunda-feira, a gente falou um pouco sobre as legislações vigentes, o que tem, né, de mais atual e até o que não é tão atual assim, sobre o que a gente pode prescrever, onde encontrar essas informações, como buscar essas informações, o que tem que ter no receituário, como que acontece, né, essa união da teoria para a prática e para a adesão. E hoje eu queria falar de uma parte da suplementação que eu também vejo que é muito curiosa para vocês, que é o uso de suplementos prontos, que a gente acaba caminhando no estudar da suplementação sempre muito tendenciosas, ou a maioria das vezes, né, dependendo da pós-graduação que a gente faça ou do curso que a gente faça de suplementação, eles tendem a focar muito na suplementação manipulada. E é óbvio, né, porque tem diversos motivos favoráveis a esse tipo de suplementação, principalmente em relação à individualidade. Mas, nesse subnicho da nutrição especificamente, dentro dos primeiros 1.000 dias de vida, a suplementação manipulada nem sempre tem uma boa adesão, principalmente a aceitação da paciente. E por conta disso, eu queria trazer para vocês essa informação. E aí, não deu certo o uso do manipulado? O que tem de pronto que a gente pode usar com segurança, sem trazer prejuízo para o paciente e também que vai ajudar a atingir os objetivos? Já começo, antes de entrar em cada detalhe, falando que não existe nenhum suplemento pronto que vai ser completo, porque todo suplemento pronto de farmácia, ele não é específico para aquela paciente. Então, assim, vai ser muito difícil a gente encontrar um suplemento pronto que ele sozinho vai resolver todas as demandas da paciente, tá? Mas tem muita coisa boa que a gente pode usar dentro da indústria farmacêutica. A gente tem que só saber escolher e saber também associar, fazer as associações certas, tá? Então, acho que já tem bastante gente, já posso começar para a gente poder não alongar muito e seguir a nossa linha de um bate-papo rápido, mas eficiente, com informação de qualidade. Eu dividi a live em 3 principais momentos, tá? Eu vou falar dentro dos 1.000 dias da suplementação, de uso de suplementos prontos na gestação, do uso de suplementação pronta nos primeiros dias de vida e depois dos 6 meses, a partir de 6 meses até os 2 anos de idade, tá? Então, pelo primeiro tópico, que seria a gestação, a gente, dentro da gestação, é muito importante a gente dividir em 3 principais momentos. A gestante normalmente chega para a nutricionista logo no início. A gente está vivendo uma outra realidade da nutrição materna infantil. Tem gestantes que chegam para a gente e não tem nem obstetra ainda, né? Então, a gente acaba tendo aquela responsabilidade
de dar as primeiras orientações, tanto em relação a cuidados, quanto em relação à escolha da equipe médica, mas também sobre as primeiras suplementações de uso, né? Primeiro trimestre é muito característico que, na maioria das gestantes, a gestante nauseada, enjoada, com sintomas de má digestão, muitas vomitam, chegam a vomitar. E nesse processo de primeiro trimestre, qual tem que ser o nosso pensamento? Quanto menos intervenção a gente fizer, melhor, porque essa gestante ela não está muito confortável com esses sintomas gastrointestinais. Então, eu costumo fazer, e essa é uma dica muito legal, uma lista de prioridades. Essa lista de prioridades tem alguns itens que são comuns a todas as gestantes e alguns itens que são individuais de acordo com o exame bioquímico que ela trouxer para a gente na primeira consulta, tá? Então, os pontos gerais que a gente precisa entender é: primeiro trimestre, o que está acontecendo com essa gestante? Um processo de metilação muito importante. O que é isso, né? Divisão celular muito acelerada. Vai ser formado um ser humano num tamanho muito pequeno nos primeiros 3 meses de vida. Sendo até que as primeiras 4 semanas, né? O primeiro mês desse primeiro trimestre, a mulher muitas vezes nem sabe que ela está grávida. Então, nesse período, pensando nessa necessidade de metilação aumentada, a gente vê estudos muito direcionados para que nutriente está envolvido no processo de metilação, que bioquimicamente é chamado do ciclo da homocisteína, o ácido fólico. No mercado temos zilhões de opções de ácido fólico pronto, em várias formas ativas também. Formas ativas relacionadas ao metilfolato têm crescido muito, então a gente tem tido mais opções de ácido fólico na forma ativa do metilfolato, mas tem também do ácido fólico, e a dosagem varia bastante. A recomendação é em torno de 400 microgramas dia, mas dependendo da necessidade da gestante, a gente pode chegar até 5 miligramas dia, tá? Dentro desse contexto, o ácido fólico ele seria a vitamina que a gente precisaria priorizar nesse primeiro trimestre. Lembra, primeiro trimestre, náusea, enjoo, com desconforto gástrico, intestinal. Essa vitamina é a vitamina que a gente precisaria botar lá no top 1 da nossa lista de prioridades. E temos no mercado muitas opções boas para a gente escolher. Paralelo a isso, a gente tem que ficar de olho no exame bioquímico da mulher, porque dentro do ciclo da homocisteína não tem só ácido fólico como vitamina, tem várias outras vitaminas do complexo B, principalmente a B12 e a B6. Então, além do ácido fólico, se a mulher conseguir manejar a sua suplementação, seria bem importante, isso já vem crescendo, tanto é que o mercado já está de olho e fazendo polivitamínicos prontos na fase 1, 2 e 3, justamente para priorizar outras vitaminas do complexo B junto do ácido fólico, tá? Então, primeiro trimestre, gestante, suplemento pronto que a gente pode usar, metilfolato ou ácido fólico. Fora isso, eu só faço alguma correção se ela tiver com alguma carência um pouco mais grave, tá? Que precise de mais atenção. Se for para dose de manutenção, eu espero o segundo trimestre para a gente poder fazer, que ela vai estar melhor, vai estar se sentindo melhor, vai conseguir ter uma adesão melhor a essa suplementação, tá ok? Segundo trimestre, o que a gente tem de suplemento pronto que eu gosto muito de usar? Vitamina D, caso no primeiro trimestre, obviamente, não esteja com níveis muito baixos. Vitamina D é uma vitamina que eu manipulo muito pouco. É uma vitamina que a gente encontra com muita facilidade no mercado pronta, em boas doses e boa qualidade. Então, normalmente eu peço para a gestante comprar pronto na farmácia, enfim, e não manipular, tá? Outro suplemento pronto no segundo trimestre que também é muito tranquilo encontrar de boa qualidade, ômega 3. A gente tem muita diferença de dose entre as marcas, tem diferença também em relação à cápsula gastroresistente ou não, mas tem ótimas opções no mercado e é um suplemento que normalmente eu também não manipulo na gestação. Então, no segundo trimestre, vamos voltar à lista, vitamina D e ômega 3. Um terceiro suplemento pronto que eu começo a usar no segundo trimestre ou no primeiro, se a mulher está com carência, é a vitamina B12. Eu gosto muito de usar na forma de metilcobalamina e como a absorção dela é boa, né, especialmente em mucosas, eu gosto de usar a forma sublingual. É um suplemento também muito tranquilo de encontrar pronto, que raramente eu mando manipular.
Então eu prefiro, é sem sabor, é fácil da gestante ter uma adesão, é fácil de encontrar, encontra em qualquer farmácia. Então normalmente eu solicito que ela compre pronto e comece a tomar logo, né? Não espera aquele time entre a comunicação com a farmácia de manipulação e ela começar a entregar e começar a tomar. Além da vitamina D, ômega 3 e a vitamina B12, eu às vezes uso o ferro pronto, tá? Aí boto um asterisco bem importante, porque depende muito do caso e depende muito da dose que a gente precisa usar. Aí é uma dica de ouro. Na maioria das vezes, nas gestões a partir de segundo trimestre, que eu escolho usar o ferro pronto e não manipulado, é uma baixa adesão à manipulação de ferro, principalmente com queixas gastrointestinais, e porque na forma líquida o ferro pronto a gente tem algumas opções no mercado sem sabor, sem cor, que a gente acaba tendo uma facilidade na divisão dessa suplementação ao longo do dia. Então, um asterisco bem importante no ferro, mas são casos bem especiais. Na maioria das gestantes eu acabo usando o ferro junto com o manipulado do segundo trimestre, tá? Então, de forma geral, segundo trimestre, suplementos prontos, eu uso vitamina D, ômega 3, metilcobalamina, que é a vitamina B12, e às vezes o ferro. Tudo bem até aqui? Continuando a gestação, o que muda do terceiro para o segundo trimestre em relação às suplementações que a gente precisa avaliar? Muito pouco. O que mais vai mudar nesse período são as demandas individuais de cada gestante. Existe a possibilidade de um aumento do quadro de anemia, existe uma possibilidade também de um consumo maior das vitaminas do complexo B, mas a gente cria o mesmo raciocínio. De acordo com a necessidade de cada gestante, a gente opta por um suplemento ou específico manipulado, ou a gente vai intercalando com esses prontos de boa qualidade, tá? Aí varia muito com os exames bioquímicos que a gente encontra em cada gestante. Mas um suplemento bem razoável que a gente pode incluir pronto na gestante no terceiro trimestre, ou ali depois da curva glicêmica, uma mulher que está ganhando muito peso, mas a curva glicêmica deu normal, é um suplemento à base de inositol e ácido fólico. A gente já tem na literatura descrito o inositol como uma forma de melhorar a resistência insulínica. Então, é um suplemento que ali no final do segundo trimestre, início do terceiro trimestre, dependendo de como foi a curva glicêmica, dependendo de como está o ganho de peso da mulher, eu entro e eu gosto de usar ele pronto, por conta do sabor. O inositol e o minoxidil são substâncias que deixam um sabor residual bem importante. Então, da indústria farmacêutica acaba tendo uma adesão mais fácil da paciente, tá? E um outro ponto do terceiro trimestre, que é uma suplementação que eu também prefiro já comprar pronto, é o colágeno. O colágeno ajuda muito a gente a atingir o acréscimo proteico do terceiro trimestre. Às vezes a gestante já não está conseguindo comer volumes muito grandes de comida, já está com a digestão mais lenta, difícil, com um pouco de refluxo, azia, e não é tão fácil para algumas a gente atingir a proteína dia, principalmente no acréscimo do terceiro trimestre. Como é um período que a gente também já vê na literatura a importância de um consumo adequado de colágeno, principalmente para evitar a estria naquela fase final da gestação, por conta da distensão da barriga, que fica maior, né? Aumenta muito no terceiro trimestre. A gente acaba aliando as duas coisas, né? O uso do colágeno para repor ou para poder conseguir chegar na recomendação de consumo proteico e também para ajudar nessa boa saúde e manutenção da pele sadia nesse período que a pele da mulher acaba ficando bem castigada. Fora esses, o restante eu costumo manipular e de forma muito individualizada. Eu não sou a favor do uso de suplementações sem necessidade. Eu sempre priorizo o consumo alimentar, mas vou falar de forma muito sincera. É muito difícil uma gestante não precisar de suplementação nenhuma durante a gestação, tá? Então falamos de primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. Essa mulher no puerpério, que aí a gente está falando de primeiros 1000 dias, a gente passaria para bebê, mas a gente não pode esquecer essa mãe, né? Essa suplementação ela precisa ser continuada
ao longo do puerpério, assim, qual é a necessidade dessa mulher no pós-parto? Continua aumentada, ela está produzindo leite, produzindo um alimento. A gente poderia falar só sobre isso numa live, né? Então, para não estender muito, os suplementos prontos que eu uso durante a gestação são os mesmos que eu uso no pós-parto, tá? E a necessidade é muito individualizada, depende muito do que cada mulher vai precisar. Passando para os bebês, né? O que a gente tem de recomendação hoje na Sociedade Brasileira de Pediatria? Até os 6 meses é recomendada a suplementação somente de vitamina D. Vitamina D em bebês, então, tão pequenininhos, eu tenho medo de manipular. Então, eu, Ana Paula, prefiro indicar uma boa suplementação pronta, tá? Então, até os 6 meses, bebê que mama no peito e nasceu a termo, com bom peso, é só a vitamina D. Além da vitamina D, em alguns casos que a gente percebe cólica em excesso, dificuldade de evacuação, muito choro ao se alimentar, né, ao mamar, que a gente precisa pensar nessa parte digestiva do bebê, tanto de amadurecimento intestinal quanto de favorecimento de uma digestão melhor, a gente também já pode começar a probiótico terapia desde os primeiros dias de vida, tá? E nesse caso, assim, quanto mais novo é o bebê, menos eu tento usar a manipulação. Porque por mais correta que seja a farmácia, por mais certa e procedimentos e tudo muito bem definido dentro da farmácia de manipulação, sempre que tem uma indústria farmacêutica maior, com os processos mais bem definidos, com bebês muito pequenos, o risco de estar contaminado com alguma outra coisa ou com uma dosagem errada acaba sendo menor, infelizmente, né? Ou felizmente, depende da ótica que a gente enxerga. Então, bebês até 6 meses, eu evito muito a manipulação. A partir de 6 meses, o que a gente tem de recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria? O início da suplementação de ferro, que é um caos para a mãe e para o bebê. Não tem uma mãe no consultório que não reclama dessa suplementação. Então, é um suplemento que eu acabo dando as duas possibilidades para a família. A manipulação e a compra de suplementos prontos, do ferro também para o bebê. Só que hoje no mercado a gente tem a limitação de somente uma marca ter o ferro disponível, sem sabor e sem cor, em gotas. Então, assim, seria a única forma da gente suplementar esse bebê com um suplemento pronto de boa qualidade. Os outros suplementos à base de ferro, que eu até fiz um post recentemente sobre isso, quem tiver interesse em ler um pouquinho mais, volta lá no feed e procura, eu explico o porquê, né? O post é até assim, sabe o que tem nas gotinhas de ferro que a gente dá para o nosso bebê? E é uma discussão justamente sobre a escolha desse tipo de suplemento. Então, é um momento que eu já me sinto mais segura para poder entrar com a manipulação, porque na manipulação a gente consegue fazer também o ferro taste free, por exemplo, ou o quelado, que já é muito sem sabor, já tem menos sabor do que outras formas do ferro. E o bebê já vai começar a comer, enfim, já vai ter contato com outras coisas, então eu não vejo muito problema de a gente já começar com uma manipulação, tá? A Duda tá falando que tá esgotado em todos os sites. Eu confesso que eu tô tentando falar com a representação dessa marca específica, porque é um ferro que eu oriento muito para saber o que aconteceu, assim, se eles vão parar de produzir ou se aconteceu alguma coisa nesse meio tempo, né, entre entrega e produção, porque os pacientes têm reclamado muito que é um ferro uma suplementação de ferro que infelizmente está difícil de achar no mercado. As lojas que tinham estoque ainda estão vendendo, mas não estão conseguindo comprar da própria marca no site, nem nas lojas virtuais de forma geral. Além do ferro e da vitamina D, a partir dos 6 meses, a Sociedade Brasileira de Pediatria também já fala pra gente sobre o uso de ômega 3. O ômega 3, ele segue a mesma linha das gestantes no meu pensamento. A gente tem muitas opções de marcas prontas. Eu não gosto muito de manipular ômega 3, então eu também sigo na linha dos suplementos prontos. E a Sociedade Brasileira de Pediatria também cita, e no caso de bebês amamentados, se existiria necessidade de suplementar diretamente os bebês, né? Será? O bebê que está sendo amamentado, será que a gente precisa suplementar ômega 3
direto para o bebê, ou se a gente não poderia fazer suplementação via leite materno, há casos e casos. De forma geral, eu sempre tento manipular tudo que for possível via mãe, mas a partir dos 6 meses já começa, assim, em alguns casos, suplementar o ômega 3 direto para o bebê, tá? Além disso, temos também a indicação da avaliação da necessidade do uso do zinco, que tem muitas alterações intestinais, principalmente diarreias de repetição, ou estão com taxas de crescimento diminuída, taxas de ganho de peso diminuída. O zinco já é mais difícil de encontrar pronto, então a gente acaba manipulando. Voltou, gente? A internet realmente falhou aqui. Só me confirma se vocês estão me escutando e estão me vendo bem, por favor. Voltou para vocês? Show! Então, a vitamina C, então, tem esse porém, né? Vou voltar um pouquinho no caso da vitamina C. Como é uma vitamina que é muito fácil a gente atingir a recomendação, porções pequenas de fontes de vitamina C já suprem a necessidade do bebê, então a gente precisa avaliar a real necessidade de suplementação, tá? Eu vou voltar um pouquinho, que a Mariana disse que pegou só até o ômega 3. Depois do ômega 3, Mariana, eu falei sobre o zinco. O zinco é uma suplementação que, pela documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, além de outras recomendações que a gente precisa avaliar a necessidade de suplementação de zinco a partir de alguns fatores, né? Um deles é diarreia de repetição, então aquele bebê que tem diarreias frequentes, baixa taxa de crescimento ou baixa taxa de ganho de peso, tá? Aí no documento da sociedade tem as doses direitinho estipuladas, por quilograma de peso. Assim como o ferro também o zinco também e tem algumas opções de megadose, né? Mas normalmente usam por miligrama por quilograma de peso. A vitamina C a gente já falou, e além desses tem também a vitamina A, que é uma vitamina que precisa ser monitorada também na infância, na primeira infância, né? Tem algumas regiões do Brasil que tem uma probabilidade maior de encontrar crianças com carência de vitamina A, mas a gente também deveria mapear. O zinco, a vitamina A, o ferro, o ômega 3 não. Complexo B, quando for necessário, a gente acaba tendo uma visão mais específica da necessidade dessa criança após 1 ano de idade. Então, o que a maioria dos pediatras fazem, a gente acaba seguindo por conta da recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, a partir dos 6 meses, avaliar o ômega 3, via mãe ou via bebê, entrar com a suplementação de ferro profilática, né, de anemia, não é uma dose corretiva, é só profilaxia, a não sei que esse bebê já tenha algum exame de sangue, e o zinco nessas indicações que eu já expliquei, e a vitamina C no documento ele é muito associada à absorção de ferro, tá? Mas a maioria dos suplementos é ferro quelado, não depende da vitamina C para absorção. Então, eu não considero necessário para poder atingir a quantidade de vitamina C dia. Mas com 1 ano de idade, existe a recomendação de realizar um exame bioquímico nesse bebê. E a partir de 1 ano, esse exame de sangue ele ser anual, para a gente acompanhar as taxas desse bebê e só suplementar o que for necessário. Então, apesar de essas vitaminas e minerais que eu conversei com vocês serem os pontos chaves da documentação da Sociedade Brasileira de Pediatria, a partir de 1 ano a gente pode dosar outras coisas de acordo com a necessidade individual de cada bebê, fazer um exame mais completo e assim fazer uma suplementação específica e individualizada, de acordo com a real necessidade desse bebê. Mas continuamos com os mesmos itens como preferência de suplementos prontos, tá? Agora que a gente viu em que fase, né, dos primeiros 1000 dias de vida a gente avalia, né, as possibilidades de suplementação e quais que a gente acaba optando por suplementos prontos pela facilidade, comodidade, adesão, assertividade na dose, eu queria trazer um ponto de reflexão para vocês. Deixa eu só ver uma dúvida aqui da Samara. Quais exames solicitar nesses exames de 1 ano? Há controvérsias, tá? O que o documento fala é para a gente avaliar questões relacionadas à anemia, só que ele solicita
ou solicitando, indica que a gente solicite hemograma completo, dose ferritina, dose zinco e vitamina do complexo B, somente a B12. Mas quando a gente começa a estudar um pouco mais a anemia, a gente vê que não é suficiente, tá? Então eu costumo pedir um exame mais completo, não muito completo para não ser também muito sangue, bebês muito pequenininhos, a quantidade de sangue é difícil, dependendo da quantidade de sangue que precisa, é difícil a beça tirar. Então eu normalmente doso hemograma, ferro sérico, ferritina, ácido fólico, vitamina B12, zinco, vitamina A, vitamina D, e é isso. E a glicose de jejum depende do caso do bebê, eu vejo muito se há necessidade ou não, se está mamando, leite materno ainda em livre demanda de noite, não é para todos os bebês que eu peço. E dependendo também da situação, os hormônios tireoidianos, TSH e T4 livre, tá? Se esses exames apresentarem alguma alteração, a gente vai desmembrando e solicitando mais exames, espera um pouquinho, uns 3 meses, dependendo do caso, solicita outros, ou se já trouxerem alterações graves, a gente acaba pedindo logo em seguida, né? Lembrando que bebês são corpinhos pequenos, peso pequeno, pouco sangue circulante, não é justo a gente pedir muita coisa nesse primeiro exame, porque é um sofrimento danado para o bebê. Carências dos primeiros anos de vida, anemia, zinco, vitamina A, vitamina C eu não gosto de dosar. Aqui caiu de novo, voltou? Respondido a pergunta de um ano, ao exame de um ano? Então vamos lá. Agora eu quero trazer uma reflexão, né, para vocês. Falei de todas as fases dos primeiros dias de vida e falei quais são os suplementos prontos que eu gosto de usar nessa fase. Aí agora eu quero perguntar para vocês, pode ser qualquer suplemento pronto nessa fase tão importante da vida do indivíduo? Esse é o maior ponto de reflexão que eu quero trazer na live de hoje. Os suplementos prontos, eles não são vilões, eles acabam sendo pensados e projetados para ter uma dose específica e também uma boa adesão por conta de sabor, digestibilidade, tá? Mas ao mesmo tempo, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? A gente não ensina nosso paciente desde cedo a ler rótulo dos alimentos? E por que a gente nunca parou para pensar em ler rótulo de suplemento? Eu fico muito indignada quando eu vejo gestantes tomando suplementações a gestação inteira com litros e litros de adoçante, corantes que são proibidos durante a gestação, que a gente já sabe que tem impacto negativo pra caramba na saúde dela, do bebê, mas que são indicados como se não tivesse problema nenhum. São pequenas porções todos os dias daquela suplementação que ela ingere e qual o impacto que isso vai ter para a saúde dela, para a saúde do bebê principalmente. E vou um pouquinho além ainda. Vocês já pararam para ler rótulo de vitamina D e ferro para bebês? Vitamina D, então, que é da recomendação agora na primeira semana de vida, é surreal. Estão indicando o uso de vitamina D com sabor artificial, com corante, com adoçante para um bebê de uma semana de vida. Vão ser 1 ou 2 gotinhas todos os dias, com corantes, com conservantes, com adoçantes. Então, pelo amor de Deus, o que eu queria trazer de reflexão da live de hoje? Os suplementos prontos, eles não são vilões, a gente pode usar com bastante critério, mas precisa ser avaliado com o mesmo cuidado que a gente avalia o alimento que a gente indica para o nosso paciente. Do mesmo jeito que a gente ensina o paciente a ler um rótulo de um alimento, que a gente não indica o uso de ultraprocessados nos primeiros 1000 dias de vida, nunca na verdade, né? Mas pior ainda nos primeiros 1000 dias de vida, como é que a gente não vai ter esse cuidado com a suplementação? Então, a partir do momento que a gente começa a estudar melhor esses suplementos prontos e a entender como é que eles funcionam, como é que eles foram fabricados, quais são os laboratórios que têm mais, por exemplo, vitamina C, quais que tem mais do ferro, qual que tem mais tal ativo, a gente também começa a entender quais são as marcas que são mais limpas.
A gente hoje no mercado não encontra alimentos processados ou minimamente processados que são bons, que são aqueles facilitadores da rotina, principalmente na maternidade, e que não são 100% ruins. Na suplementação tem que ser o mesmo pensamento. Então, todos esses suplementos prontos que eu falei com vocês, que eu conversei com vocês agora na live, tem marcas e tem laboratórios que conseguem fazer suplementação sem sabor, sem corante, sem conservante. Às vezes, principalmente líquido, é mais difícil, né? Mas com um número pequeno, ou às vezes um conservante só, sem adição de adoçante, que aí a gente tem mais segurança de uso. Só um spoiler que eu vou dar para vocês: tem bebezinho sendo diagnosticado com alergia alimentar, eu já falei isso aqui em outros momentos, que na verdade é uma reação ao suplemento. A gente tira o suplemento, acaba a reação. Então, assim, a gente precisa ter muito critério, cuidado e crítica na escolha desses suplementos prontos, mas lembrar sempre que podem ser excelentes aliados na nossa conduta, principalmente na adesão do tratamento, tá bom? Bom, gente, era esse recado que eu queria dar para vocês hoje. Sexta-feira, nosso encontro vai ser às 1h30. A gente vai ter mais um bate-papo e a gente vai falar sobre os mesmos suplementos, ou melhor, né, a mesma fase, como que a gente escolheria os suplementos manipulados. E, na verdade, eu vou ensinar para vocês a fazer uma suplementação base para cada fase específica que a gente conversou hoje. Mais de opções manipuladas, e vou explicar do mesmo jeito que eu falei aqui para os prontos, os prós e os contras, como é que a gente maneja isso, tá bom? Então, essa semana é a nossa jornada da suplementação materno-infantil. Eu espero que vocês estejam gostando. E sexta-feira, depois da live, vai ter uma surpresa muito especial para quem tá fiel aqui assistindo todas as lives comigo, tá bom? Um beijão e até sexta.